texto de Timóteo que o Senhor citou, ele não apresenta a forma ali sim. Vai para João 7, depois a gente conversa. Você não quer deixar? Não, deixa assim, depois eu falo detalhes. João 7. O Diácono está falando, mas não é porque Timóteo não anuncia? Ah, irmãos, deixa claro que o único meio de salvação, o único mediador é Jesus Cristo. Então é impossível alguém ser salvo se não crer em Jesus. Isso é fato consumado. Eu disse qual a maneira certa. Eu não falou. Através das Escrituras. Então, João, capítulo 7. Todo mundo achou o capítulo 7? Amém. Com sorriso nos lábios? Amém. Ai, vamos lá. Amém. Olha o que Jesus disse lá no versículo 37. João 7, 37. Vamos lá, pode ir juntos? Ora, no seu último dia, juntos. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios da água viva. Vamos traduzir esse texto? Quem crê em mim, como diz o pastor Tiago. Quem crê em mim, como diz a instituição adventista da promessa. É quem crê em Jesus, como diz o quê? As Escrituras. Essa é a maneira certa de você crer em Jesus. Caso contrário, a sua crença ela pode ser baseada, conforme dizem seus pais, conforme dizem seus líderes, conforme diz os livros das instituições religiosas. Irmãos, por favor, olha. Eu quero que vocês, deixe bem na mente de vocês o seguinte. Eu zero pelas literaturas progressistas. Eu leio as literaturas progressistas. Mas eu não costumo usar a literatura para passar tudo bíblico. Por que não? Porque eu me baseio nas escrituras sagradas. E eu gostaria que todas as pessoas que me escutem e me escutassem tivessem zelo de examinar as escrituras sagradas. Não adianta você conhecer a lição bíblica da promessa, conhecer o doutrinal da promessa. Você tem que conhecer as escrituras. Então, você deve estudar a literatura progressista. Deve estudar, ok? Eu estou falando contra? Não. Você tem que estudar. Mas você não pode basear a tua fé porque a literatura progressista diz, mas porque a escritura diz. Qual a maneira certa? Escritura. Através das Escrituras. Então vamos lá. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo assim: Tiago, se você crê em mim, como diz a Escritura. Esse crer aí, irmãos, não é um negócio instantâneo. Creia agora e passou. É uma condição de vida. A minha crença em Cristo, ela tem que ser determinante. Eu não posso perder a crença em Cristo, como diz a Escritura, até o fim da minha história. Amém? Podemos continuar? Amém. Identificando o quê? O povo de Deus. Volta para João 3,16. De novo. Está decorado, né? Você até decorar. Amém. João 3,16. Vamos lá. De novo, no começo do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para aí. Só para relembrar. O mundo é O povo. o povo. Povo nação. Para aí. Do quê? Para aí, peraí um pouquinho. Do quê? Todas as denominações. Não. Não, todas as. Eu ia falar todos os mundos. De todas as nações, em todos os tempos e lugares. Denominações. Ok? Continuando. Que deu o seu Filho Unigênito. para que todo aquele que nele crer, Não pereça, mas tenha. vida eterna. Mas tenha. A vida eterna. Então, o que isso quer dizer é o seguinte: que quem não crer em Jesus
As escrituras. O que não vai ter no final? Vida Eterno. eterna. Foi eu que estou dizendo isso? Não. Amém? A palavra. Alguma pergunta? Já passou quase meia hora. Nem começamos o estudo ainda. Nem pode falar de primeiro passo. E aí? Alguma pergunta? Pastor, Não? mas assim, todo mundo fala creio em Jesus. Mas tem que ser Todo como mundo diz eu diz. creio. Tem que ser como diz as. Se crê como o papai falou, igual a lista da roda do céu. Meu pai me ensinou assim. Pode que eu vejo isso, não sei sabe. Ah, porque a minha igreja fala assim. Minha igreja? Você já falou isso, minha igreja? Já. Então você se enganou várias vezes. Você não é dono de igreja nenhuma? Fala, Vanessa. Então não basta crer, tem a maneira correta. A maneira correta de crer. Bota lá. Em João 5, 39 fala assim: examinai as escrituras porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É o texto que o Edson citou, né? Já que a gente citou. 5:39. 5:39. Então esse texto, por exemplo, no seu contexto, Jesus está falando com os judeus. E esses judeus, eles não estavam aceitando quem? Jesus. E Jesus fala para eles, traduzindo Jesus falando assim deles: se vocês examinarem as escrituras, vão saber que elas falam de mim. Mas em vez de examinar, boa parte deles fizeram o quê? Eles rejeitaram Jesus. Tem pessoas hoje, por exemplo, que querem aceitar Jesus olhando só para Mateus até Apocalipse. Eles não examinam as escrituras. Se você e eu, se nós olharmos historicamente falando, e antes da Bíblia dizer isso aqui, tem pessoas que estudam um pouco mais a Bíblia, sabem o que eu vou dizer. Irmãos, preste atenção. Quando Jesus falou isso, essa palavra, examinar as escrituras, o Novo Testamento não estava escrito. O Novo Testamento, ele foi escrito, assim de forma geral, a partir da metade do primeiro século. Entre o ano 50 e o ano 100, é que foi escrito toda a literatura do Novo Testamento. Se não está na memória, a Apocalipse foi escrito dentro da década de 90, do ano 90. Deu para entender? Então, quando Jesus falou examinar as escrituras, de qual que ele estava falando? Do Velho Testamento. Velho Testamento. As pessoas hoje, elas não querem examinar o Velho Testamento. Elas só disseram isso exatamente ali. Porque elas não querem examinar o Velho Testamento. Elas só querem ler o Novo Testamento. E quem faz isso não está correndo o céu de ser condenado. Por quê? Porque a crença deles está equivocada. Diga, presbítero. E Jesus foi bem audacioso, né? Já falou assim para os judeus: é Moisés que testifica de mim. Posso aproveitar a tua fala? Posso? Onde está escrito isso? Aqui no Não. verso 38, São João 5, verso 38. 38? Ou 30, peraí, 36 para 37, para ali. O presbítero foi bem, só lembrou o versículo. Mas aqui não é para lembrar tudo não, é para aprender juntos. Amém? Olha o que ele diz ali. Quando ele fala de Moisés, na realidade, é as escritas de Moisés. Tá? Olha o capítulo 5 de João, versículo 46, por exemplo. Se cresces em Moisés, queres também, Em mim. pois ele escreveu o quê? A meu? Respeito. Se porém não credes, no versículo 47, nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ah, fica com Moisés você, pastor Tiago. Ok, fica com Moisés. Aí Jesus fala assim, ó, Tiago, traduzindo a frase, né? Se você não crê no que Moisés escreveu, como você pode crer no que eu estou falando? Amém, irmãos? Olha como é sério o assunto. Vamos lá, irmãos, vamos continuar, a hora é bem. Tudo bem, presbítero? Pode continuar?
Irmãos, então vamos lá. O que diz João 3,16? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar de Deus ter amado o mundo inteiro, alguns irão perecer, porque não creem em Jesus, conforme diz as Escrituras. Elas creem conforme diz seus líderes religiosos. Vocês sabiam, por exemplo, que os mormons creem em Jesus? Sabiam que os espíritas creem em Jesus? Mas eles não serão salvos. Você sabia que nós cremos em Jesus? Sabia disso? Nós corremos de ser salvos. Corremos de não ser salvos. Porque muitas vezes cremos que papai falou. Uma vez eu conversei, ela não chegou aí, tivesse aqui, ela ia poder confirmar. Ela está atrasada, mas acho que chega. Eu conversei com a minha esposa sobre a doutrina da promessa, quando nós estávamos namorando ainda. Sabe o que ela me falou? Eu não sei não, ela está com meu pai. Então ela tinha uma fé firmada em quem? Será que nós não crescemos assim? Quer dizer, eu creio, mas meu pai aqui, meu pai que falou, ela está com ele. Então toda crença, ela está muito firmada na audição que vem através dos pais. O pai falou, eu creio. Não é baseado nas escrituras sagradas. Podemos continuar? Então vamos lá, irmãos. Eu sei que alguns de vocês sabem, mas é necessário a gente relembrar. Ok? Vamos lá. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Sendo assim, presta atenção. Quando foi que Jesus morreu? No contexto bíblico, quando foi que ele morreu? Desde o início do mundo. Quando foi? Alto, mais alto. Desde o início do mundo, né? Desde o início do mundo. Agora nós temos que entender isso no seu sentido da revelação das escrituras sagradas. Amém? Podemos ler? Primeira coisa importante, então, sobre a pessoa de Jesus, porque a gente, para falar da igreja, tem que falar de Jesus, irmão. Não tem jeito. Amém? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1. Algo importante aí, ó. Eu gosto muito desse texto. Esse texto, quando eu não conhecia a Bíblia, eu ficava muito no versículo 18. Mas depois pegando a Bíblia, eu fui percebendo que havia algo muito mais profundo que o versículo 18. Mas ele começa no versículo 18. Vamos lá. Juntos. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da nossa maneira de viver, que por tradição que recebeste dos nossos pais. Olha, mas cuidado, viu maneira de viver, tá? Que nossos pais não delegaram, não deixaram pra gente, tá? Cuidado. Versículo 19. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem despeito e sem mancha, o sangue de Cristo, 20. o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Para aí, conhecido quando? Antes da fundação do mundo. Tenta anular o mundo inteiro agora. Tenta olhar para o nada. Imaginar o seguinte: antes de tudo que você vê, céu, terra, sol, estrela, tudo que você vê, antes disso existir, ele já era conhecido. Bendito seja o Senhor por isso, irmãos. Amém? Ele já era conhecido. Mas vamos lá. Mas manifesto nos livros tempos, por amor de nós. então, por amor de nós, como Paulo Pedro escreveu, de vós que trazemos para a igreja, quem se manifestou? Jesus Cristo, o qual foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas a minha pergunta não foi sobre conhecimento, foi sobre morte. Fala, filho. Pastor, nessa leitura ele está falando que ele se manifestou no fim dos tempos. Ele está falando no
fim dos tempos no sentido da revelação que foi dada, não no sentido da manifestação em geral. No sentido em geral, deixa eu explicar melhor. Manifesta no fim dos tempos, ou seja, ele está falando daquele período em que ele vivia. Esse Cristo foi manifestado, ele foi por amor de todos nós, amém? Mas ele está falando da manifestação. Mas ele foi conhecido quando? Antes da fundação. Antes da fundação do mundo. A gente vai pegar outro texto para entender melhor isso. Fala aí. Dentro desse texto, o mesmo texto aqui tem uma linguagem um pouco diferente. E aí? Fala que nessa partezinha está falando assim, ó, nestes últimos tempos. Últimos tempos. Ele fala no fim do mundo. Ele tá, nos últimos dias ali, ele está falando exatamente o período em que ele estava escrevendo, do que ele, Pedro, estava vivendo. Que foi revelado para aquela geração naquele período. Por exemplo, se Cristo fosse revelado só naquele período, como alguns poderiam entender pela interpretação errada do texto, olha Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Amém? Podemos ver? Olha lá o que diz o texto, ó. Resumindo, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de quem? Do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maior riqueza o desprezo de quem? De Cristo. Aonde Moisés teve isso com mais riqueza? Quem é que deu essa revelação para ele? De onde Moisés tirou Cristo, irmãos? Que segredo na Bíblia, né? Que segredo na Bíblia. Lembra que Moisés, quando Moisés, ele na instituição da Páscoa, irmãos, o que representava o Cordeiro? Jesus. Jesus, irmãos. Amém? E quem estava lá na instituição da Páscoa? Moisés. Mas Moisés, além disso, ele escreveu um dos textos mais importantes da Bíblia, e ele com certeza teve a compreensão dada por Deus. Quando ele escreve, por exemplo, Gênesis 3, versículo 15, de quem que Deus estava falando para Moisés ali? Quem é que ia nascer de mulher, ia ser ferido no calcanhar? Jesus Cristo. Quem é o profeta que Moisés recebe a revelação? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Presta atenção, irmãos. Quando foi que Jesus morreu? Desde a fundação do mundo. Por que dessa forma? Abra Apocalipse 13. Isso é muito importante, irmãos, para a gente trabalhar sobre o povo de Deus. A gente está vendo bonecos aí para vocês, para a gente desenvolver o pensamento. Amém? Apocalipse 13. Como eu costumo dizer, a gente não vai aqui para o contexto do assunto. E inclusive tem alguns versículos também, a interpretação do texto escrito foi de uma forma equivocada. Mas vamos falar do texto que eu tenho aqui. 13 da Apocalipse, versículo 8. E todos os que habitam sobre a face da terra, ou sobre a terra, a adorarão. Esses cujos nomes não serão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Quem estava de na sua Bíblia, lembra que nós vemos o texto lembra que nós vemos o texto em que Deus tira os nossos primeiros pais do Éden? Mas antes de tirar, ele veste eles com veste de justiça. Ele interpretará com pés de cordeiro. Aquele sacrifício do cordeiro que Deus fez para cobrir nossos pais representava Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Posso continuar? Amém. Alguma pergunta? Irmãos, estão entendendo? Amém, irmãos? Então presta atenção. Jesus, ele se ofertou pelo homem dentro da oferta ali no cordeiro desde a fundação do mundo. Deus amou quem? Então esse mundo aí significa o seguinte: o homem em todas as épocas e amou o homem em pecado.
Adão pecou? Mas ele foi alcançado pela graça salvadora de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Presta atenção em Timóteo, guarda em Tito 2. Tito capítulo 2. Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou salvadora a quem? Todos os homens. A quem? Todos os homens. Se é a todos os homens, é a partir de quando? Desde o início. Não pode ser depois, irmãos. É a todos os homens. Ou tem alguma dúvida sobre o texto? É a quem? A todos os homens. Amém? Sendo assim, presta atenção, irmãos. Olha, nós só podemos ser salvos, ou só seremos salvos, pela graça de Deus. Significa dizer que Deus vai levar a gente para o céu? O que significa dizer isso, irmã Vanessa? Eu ouvi, mas ela está pensando aí, pedindo um socorro. Olha o maridão do lado aí. Só tem o direito de salvação, né? Vamos lá? Ele te deu o direito de salvação para todos os povos, né? Mas aí vai salvar ele pela graça. Como é que vai ser isso então? Eu recebi o direito de salvação. E como é que ele vai me salvar? Não é de qualquer maneira. Como é que vai ser a salvação então? Quem perguntou, quem não explica? Todo aquele que crê nele, como diz as escrituras, né? E aí, continuando. Seria buscando a santidade e a paz com todos. Eu não lembro direito o versículo, mas seria nesse sentido. Põe o 12. O que a graça faz com a gente nesse versículo 12? Vamos devagarzinho? Ó, espera um pouquinho só, vamos ajudar junto, vamos fazer junto, ó. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Ora bem, quem é que nos ensina? Deus, pela graça. Deus nos ensina pela graça. Então, ao nos ensinar, ora, para quê? Renunciando. O quê? E as paixões mundanas. Ora bem, irmãos, sem renúncia às paixões mundanas, à impiedade, eu serei salvo? Não. Mas eu serei capacitado por Deus de renúncia pela graça. Deus está fazendo o que com a gente hoje? Está nos ensinando. Amém? Amém. Vivamos de que maneira? Ó, vivamos no presente. De que maneira? Sóbria, justa e piamente. O que é sóbrio? Vamos na semana, né? Sóbrio é o que mesmo, Watson? A exame está certo, mas o que mais pode ser dito? Irmãos, ó, sóbrio é sinal de equilíbrio. Equilíbrio aqui, ó. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde vou, porque vou, aonde quero chegar. Eu não fico com dúvida. Esse negócio desequilibrado que muitos têm, sabe? Por exemplo, você tem dúvida que tem que ser abstinente para viver uma vida que agrada a Deus? Não. Você tem dúvida? Não. Mas tem gente com dúvida. Talvez você não. Mas tem gente com dúvida. Tem gente com dúvida. Não estou falando daqui não, mas tem gente com dúvida. Eu já vi tanta coisa, não fazia ideia. Tem gente com dúvida. Você tem dúvida sobre a santificação do sábado?
Tem não? Tem gente com dúvida. Tem gente com dúvida. Então, quando você vive uma vida equilibrada, uma vida ali, ó, sóbria, você não vai ter dúvida. Você pode não ser perfeito ainda, mas dúvida você não tem. Você pode até errar, mas usar o erro como justificativa, você não vai usar. Amém? Amém. Além de ser sóbrio, aí tem que ter justo. Aí, irmão, aí misericórdia. Sabe o que é justo aí, irmãos? Justo é uma vida, irmãos, onde não há brecha, nem para um lado, nem para o outro. Uma pessoa que vive julgando os outros, ela é justa? Por que ela não é justa? Esse princípio de julgar os outros, por exemplo, é um princípio maligno em nós. Só que é um detalhe. Tem o outro lado da moeda também, né? Daí depois a gente fala se der tempo do outro lado da moeda. Tá bem? Além de ser justo, o que mais? Piamente. O que é isso? Quero saber o que é piamente. Sabe o que é isso, irmãos? É uma pessoa totalmente apegada às coisas de Deus. Traduzindo, é totalmente voltada a Deus. Ó, irmãos, é mais ou menos o seguinte. Vou fazer aqui uma comparação muito pesada, só para você ter ideia. Amanhã tem culto? Tem ou não tem culto? Você virá o culto amanhã? Amém. Você virá o culto amanhã? Alguém já projetou não vir. Mas quem é que pretende vir ao culto amanhã? Aí, presta atenção. Você assume como isso que vem amanhã. Aí você alguém fala assim: ei, vamos fazer uma pipoca amanhã à tarde? Aí você abre mão do culto. Prioriza o quê? A pipoca. Ah, pastor, tem problema? Não. Abre mão do culto amanhã. Vai comer pipoca. Aí tem culto quarta-feira? Tem. E você pode vir. Mas na última hora eu te convido, vamos comer um pastel para não sei aonde? Vou. Você continua abrindo mão do quê? Do culto. Então você começa a deixar o culto sempre para segundo? Cuidado. Cuidado. Na minha tradução, no lugar do sogra, está sensata. É. Acho que entra também essa questão. Porque é muito sério isso, irmãos. Ah, quer dizer que não pode comer pipoca? Pode. Não pode comer um pastel? Pode. O problema é quando você começa a abrir mão do tempo que você tem para estar com Deus, para aceitar os convites que te tiram da presença de Deus. No sentido do culto. Então você vai pecar. Você está trocando estar no culto por alguma coisa que você pode achar depois. Sim ou não? Sim. Cuidado. Fala, você. E tem também visitas, né? Que chega na hora e eu aprendi com o seu sogro. Cai, sogrão. Quando chegava uma visita, quando eu estava no culto, ele falava assim. Principalmente uma vez que eu cheguei a ele, falava assim: ó, você pode me esperar aí que eu vou pro culto. E chegava algumas visitas aí, e falou: se quiser ir, pode ir. Mas não era sempre. Mas quando chegava a visita, ele falava: com licença aí que eu estou indo para o culto. Se arrumava, se quiser ficar aí, pode ficar. Agora, casar lá não ficava ninguém, mas ele falava para a visita, pode ficar lá. Não me comparando ao meu sogro, que meu sogro me ensinou muito. Quando eu conheci a Igreja Promessa, eu comecei a ir praticamente direto à promessa. E quando eu me casei, ia muito mais. Eu não trabalhava aos sábados, né? Então eu ia na Igreja Promessa todos os sábados de manhã. Daí o presbítero Orlando que me conheceu nessa época. Só que era membro do Evangelho Quadrangular, a cruzada. Aí o que eu fazia? Eu ia de manhã para a promessa, voltava para casa, a gente almoçava, eu e minha esposa, e evidentemente depois vieram os filhos, depois de primeiro ano de casado, nasceu o primeiro filho. Aí eu consegui um detalhe todos os sábados. A minha casa era um ponto de encontro,
aumentar a parentela e alguns irmãos. Dava umas 3 da tarde, chegava a parentela e depois chegavam alguns irmãos em casa, da igreja. E papo sobre Deus vem, papo sobre Deus vai. E aí eu olhava para o relógio, disse, bem, eu tenho culto na minha igreja. Fica hoje aí. Não fica. Eu tenho um compromisso na minha igreja. Aí eu despedia da turma toda, ia para a minha igreja. Outro dia assim, ela falava assim, ô querido, eu estou com dor de cabeça, fica comigo. Não. Eu vou para a igreja, vou orar por você, e quando voltar você vai sair da boa. E vez quando ela estava doente mesmo. Às vezes quando ela falava isso para poder ficar com o maridão. E eu ia para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Veja bem. Cuidado para não tocar Deus. Cuidado. Tem uma pessoa apegada. Olha o que diz Salmos 27. Vamos mudar de foco daqui a pouco. Salmo 27. Versículo 4. Juntos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Parou. Vamos dar o texto? Vamos lá, vamos dar o texto? Uma coisa Pedi ao Senhor. e esperarei. Não. É isso que está aí? Não, buscarei. E farei o quê? Buscarei. Vai, continua. Que possa orar ao Senhor todos os dias da minha vida. Parou. E aí? Quantos dias? Todos. E nada, só o sábado de manhã. Quantos dias? Todos. Quantos dias? Todos os dias. Da minha? Vida. Para fazer o quê? Para contemplar a formosura do Senhor e no seu templo. Ou aprender no seu? Templo. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos aprendendo no templo do Senhor. Só que para alguns, retornar hoje foi quase impossível. Sabe por quê, irmãos? Porque isso não é o nosso hábito. Não é nosso costume. Não é normal fazer isso para nós. A gente só faz santificar o sábado. A gente só faz santificar o sábado, mas está muito longe de santificar. Que se fosse a santificação do sábado de uma forma natural, sabe o que é natural? A gente falaria assim, irmãos, o sol se põe 18 horas, a gente está trabalhando.